Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas nessa tarde de quinta-feira, dia 11 de maio de 2023. Eu sou Virgínia Alves e nosso destaque agora, claro, que é produção de café. E a gente continua dando o nosso giro aí nas principais regiões produtoras do país, porque a safra 2023 já começou e a gente precisa entender como é que está andando, então, esse trabalho no campo. E hoje a nossa parada vai ser ali na Alta Mogiana e quem vai conversar comigo agora é o Ricardo Lima de Andrade. O Ricardo, ele é diretor de negócios da Cocapec. Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao NA. Boa tarde, Virgínia. É uma satisfação retornarmos aí às nossas conversas nesse importante veículo de comunicação Notícias Agrícolas. Ricardo, vamos lá então, né? Voltando aí a nossa conversa, com safra começando, pelo que você estava me dizendo, a colheita já começou aí na área de atuação da Cocapec. Como é que estão as coisas por aí? Sim, Virgínia, podemos considerar, né, que a safra se iniciou, claro, num ritmo bastante lento ainda, cadenciado, mesmo porque estamos dentro de um processo que a gente julga natural, eu estou falando aí de tempo para início, né? E sempre foi assim. Acreditamos que não temos grandes diferenças, né, em termos de curso. O início, realmente, os produtores dão preferência a lavouras que vieram de poda em 2022, né, que são lavouras que têm um volume menor de café e que precisam ser liberadas cedo, né, e algumas lavouras mais novas a depender das condições, mas sempre atento, né, a maturação para que não haja, vamos falar assim, perdas por colher café verde, né? Ricardo, isso que eu ia te perguntar, como é que está a questão de maturação aí na região de vocês, né? Porque em algumas áreas, por conta daquelas floradas irregulares, a gente está vendo o produtor com bastante dificuldade, principalmente aquele produtor que faz um café diferenciado, né, Ricardo? Em relação a essa questão aí na Alta Mogiana, como é que nós estamos? Virgínia, como o volume ainda e os trabalhos no campo são bastante incipientes, porém, considerando que a safra já se iniciou, nós não temos ainda, não temos formado, logicamente, com naturalidade, um conceito de safra, mas é sabido que, diferentemente, talvez da safra de 21 e de 22, aonde nós tivemos maturações mais uniformizadas, né? Este ano, em função de mais floradas que tivemos, faz com que as lavouras agora, nesse momento, estejam mais dispersas em termos de maturação dos grãos na planta. Logicamente, que isso preocupa os produtores, porque isso inviabiliza você tomar um ritmo maior da safra, porque você precisa de uma uniformização também em nome da qualidade que a Mogiana tem tradição em oferecer ao mercado cafeiro. Ricardo, em relação ao volume dessa safra, expectativa de recebimento da cooperativa, como é que nós estamos? Virgínia, eu faria uma comparação, né, mesmo porque a cafeicultura ainda, né, vive reflexos, né, das intensidades climáticas que fomos acometidos, não podemos esquecer disso. Café é uma cultura perene, né, e logicamente ela guarda essa memória desses impactos que a gente sabe, nós discutimos aí em especial no ano de 21, né, com o frio intenso de geada, e o frio que se não queimou, não queimaram as lavouras e as plantas, mas afetaram junto com a estiagem intensa o processo produtivo. O que eu quero dizer com isso? Por se tratar de uma planta perene, as condições que os produtores vêm fazendo, algumas áreas e lavouras precisaram de podas, de recepa, e logicamente numa planta perene, a reconstrução dessas áreas ou dessas plantas, né? E portanto o processo produtivo vai vindo gradativo. O lado bom é que a cafeicultura de arábica, de modo geral, em função, e graças a Deus esse ano, o clima, primavera, verão e agora no outono, estar dentro de normalidades, vamos dizer assim, bons regimes pluviométricos e agora também um processo já de finalização das chuvas, mas permitindo entrar no processo de colheita. Isso faz com que, de modo geral, o parque cafeiro vai sendo gradativamente recuperado e, por consequência, os processos produtivos são importantes para o produtor. O produtor precisa colher café, ele vem
de perdas, né, acentuadas aqui na nossa região, e, logicamente, ele precisa demonstrar, e o clima tem um papel importante em recuperação do processo produtivo. Não é o único fator, mas ele tem um peso grande. Claro, né, que o nível de tecnificação, os insumos, a boa gestão da lavoura cafeira vão complementar o resultado tão esperado e necessário à cafeicultura de arábica nacional, em especial também à Alta Mogiana. E qual que é a média de recebimento que vocês estão esperando para esse ano, Ricardo? Nesse quesito, Virginia, a Cocapec, né, tradicionalmente, ela tem boas métricas assim, de previsibilidade para a região da Alta Mogiana. É uma região compreendida entre o Nordeste, Estado de São Paulo e parte de municípios mineiros, que compõem a área política, vamos dizer assim, de atuação da Cocapec, onde nós temos praticamente 98% dos nossos cooperados ali com áreas produtivas, né? Nós temos, via assistência técnica, durante todo o ano, um acompanhamento e previsões de safra junto aos nossos cooperados, mas também temos a nossa previsão de toda a área da Mogiana, trabalho feito há 22 anos, né, pela própria Cocapec, utilizando-se de ferramentas aí modernas, podemos aí considerar de georreferenciamento, onde nós atualizamos ano a ano, né, a evolução do parque cafeeiro, e sobre esse parque cafeeiro nós temos todo um sistema de previsão de safra, onde, só por curiosidade, a Cocapec tem mais de 1.000 pontos amostrais, né, há 22 anos, o que dá uma boa amarração e métrica. Com isso, a gente pode comparar a evolução da produção aqui na nossa região, por município e tudo mais, né? Portanto, isso, se compararmos com 20, né, que nós tivemos uma safra muito boa, e de modo geral a arábica se comportou assim, né, viemos de perdas em 21 e 22. E agora a gente vem notando, né, com tudo que eu falei anteriormente, e isso vem refletindo nas previsões, né? Há uma recuperação do processo produtivo, e isso, em termos de números, faz com que, longe daquilo que recebemos em 2020, onde a Cocapec recebeu quase 1.800.000 sacas beneficiadas de arábica nessa região, né? Nós acreditamos esse ano que temos indicativos aí de recebermos até 1,5 milhão de sacas, né? Isso mostra que a gente vem recuperando, visto que o ano passado nós quase que recebemos 1 milhão de sacas, mas viemos de perdas, que seria uma safra boa e, de certa forma, deslocada para 2023 em parte. E, Ricardo, como é que chega o produtor do cooperado da Cocapec para essa safra, né? A gente sabe que a safra 2023 estava sendo muito estimada, a gente está falando muito dela ainda por conta da dificuldade de se entender o potencial da produção, mas como é que chega o produtor da Cocapec? Ele está entusiasmado? Ele manteve os investimentos nas lavouras? Como é que a gente está em relação a isso? No primeiro momento, também vamos abrir essa análise, né, Virgínia? No primeiro momento, nós temos que considerar que a cafeicultura vem de períodos difíceis, né, pelos efeitos climáticos. Eu tenho reforçado isso porque essa memória ainda está, mas estamos próximos também, né, de recuperarmos todos os potenciais produtivos, voltarmos, né, com o uso da tecnologia, né, logicamente, o clima correndo dentro de normalidades. A Mogiana, que é uma área de tecnologia bastante considerável em termos de cafeicultura, de modernidade, recuperar o processo produtivo das nossas lavouras. Então, o produtor ele vem, né, com muito trabalho, apreensivo, né, dos períodos de perdas, vamos dizer assim. Mas, em nenhum momento, e aí a cooperativa faz e passou a ter um papel preponderante, que é dar condições a nossos cafeicultores de manter o nível tecnológico. Isso foi um trabalho que o ano passado, mesmo numa situação bastante diversa, né, de perdas pelos produtores, a cooperativa com muita habilidade, né, avaliando cada situação de cada cooperado, seus potenciais, a cooperativa, mesmo assim, ofereceu diversas condições, acessos às tecnologias, aos insumos, em condições competitivas, nos momentos de financiamento também atuando, para que a gente criasse essa ponte, né, para a volta, né, do processo produtivo. Então, nesse momento, o produtor
já visualiza mais cafés e ele precisa, nós precisamos reforçar que o produtor precisa colher café, porque ele também tem compromissos para saldar e recuperar caixa, vamos dizer assim, né? As perdas ficaram configuradas, mas ele precisa ter boas produções para que também possa, cada um na sua gestão, e aí a cooperativa também cria as condições de comercialização para que cada um tome as suas decisões em termos de comercialização. Um olho na produção, mas também sem deixar de perder o olhar sobre a comercialização, porque a receita advém, né, da produção, mas como ele vai transformar essa produção em reais e, logicamente, fechar o seu ciclo financeiro e aí sim começar a olhar para 24, onde as lavouras, de modo geral, na Mogiana, também fruto da continuidade dos investimentos em tecnologia, se mostram em boas condições para aquele próximo ano. Ricardo, você falou bastante das condições climáticas, até porque não tem como a gente falar de café e não falar de tudo o que aconteceu, né, Ricardo? Mas a gente tem aí no radar um El Niño para o segundo semestre. El Niño traz alguma preocupação? Virgínia, o clima sempre vai trazer para a cafeicultura de arábica no Brasil a apreensão, né? Temos que considerar que a cafeicultura na Mogiana é uma cafeicultura basicamente de sequeiro, então a irrigação aqui ela está presente, mas num potencial, numa presença menor em relação a algumas outras regiões, né? Mas clima é um fator determinante de qualquer produção agrícola, não limitando somente a café. Então, neste sentido, a cafeicultura ela fica apreensiva, porque também estamos no outono e vamos entrar no período de inverno. Temos que caracterizar, se a gente for considerar o zoneamento, vamos dizer, climático da cafeicultura na Mogiana, a Mogiana é uma região suscetível a geada, né? Isso está em diversos estudos, mas dentro da Mogiana você tem áreas muito seguras, né? Tanto é que está aqui há 200 anos, né? Então ela tem os seus riscos, mas os riscos devem ser administrados. Dentro da Mogiana, né, a gente viu que tem áreas mais suscetíveis e 21 demonstrou muito isso, né? Certo no limite. Houve uma reconfiguração, vamos falar assim, local. Em suma, clima na produção, o produtor sempre vai ter que estar monitorando, né, e fazendo as suas práticas de gestão para que mitigue esses efeitos mais intensos e deletérios. Em relação a El Niño, como nós estamos situados na região sudeste, não querendo dizer que não temos interferência, mas diferentemente, né, de Laninha para o sul, que a gente sabe, né, e novamente o extremo sul do Brasil sendo prejudicado, né, com o processo de estiagem, mas para essa zona aqui vamos falar assim, do sudeste, de modo geral, o El Niño ou Laninha são impactos mais moderados, né? Isso de forma geral. Mas clima não é uma coisa, vamos falar assim, certa, são diversos fatores que determinam também aquele momento, né? Não só o evento macro, nós estamos, logicamente, acompanhando isso nesse exato momento, né? O sistema OCESP tem oferecido a toda a rede de cooperativas agropecuárias uma palestra virtual, né, sobre as previsibilidades aí climáticas em termos macro, né? Fechando, né? El Niño não vai trazer grandes impactos a princípio, não querendo aqui assinar, né, que não teremos, né? Mas historicamente anos de El Niño não trazem muita preocupação. O regime pluviométrico aqui no sudeste varia, mas não varia tão quanto varia os extremos do Brasil sobre Laninha ou sobre El Niño. Ricardo, para a gente encerrar, quais são as expectativas para os cafés de qualidade, café especial aí da região? Sempre boas, partindo do princípio, né, Virgínia, que a Mogiana, aí as suas características edafoclimáticas, né, vamos falar um pouco o termo técnico, né, ela é reconhecida naturalmente como uma região produtora de cafés diferenciados, né, que compõem aí importantes blends aí, de diversos players mundiais, né. Então, sobre essa ótica, a Mogiana tem grandes tradições, os cooperados sempre se esmeram, a cooperativa cria todos os incentivos também para que as melhores recomendações, desde a
a programação dos plantios, as variedades, os tratamentos, vamos dizer, os tratos culturais, o sistema de pós-colheita, a identificação desses cafés, toda essa cadeia de conhecimento e de informação, a cooperativa atua, porque sempre uma forma da gente melhorar também as nossas rendas é produzir um café de qualidade, né? E qualidade tem diversas percepções, né? Mas a primeira que nós temos como alvo é todo aquele trabalho construído durante o pós-florado, o desenvolvimento dos frutos, é que ele não se perca no momento da colheita por falta de informação, né? Ou por, vamos falar assim, atos de negligenciar algumas boas práticas, em especial no pós-colheita, né? Por isso, o acompanhamento técnico do setor de café da cooperativa na orientação dos produtores, em especial com informações, mas também oportunizando encaixe de cafés que se destacam aí, e nós temos como cooperativa uma alta capacidade de identificar e transformar isso em captura de valor aos nossos cooperados. Ricardo, muito obrigada pela sua disponibilidade de vir conversar com a gente aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. Eu deixo o convite aberto para você voltar no mês que vem para a gente atualizar a safra aí na região da Alta Mogiana. Obrigada, viu? Obrigada, Virgínia. Estamos aqui na Cocapec à disposição para dividirmos as informações aí de curso de safra, comercialização e processos produtivos, ok? Portanto, nossa parada hoje foi na Alta Mogiana, terra de cafés especiais, como o Ricardo trouxe aqui pra gente. Naturalmente, o produtor já tem um café de qualidade por ali, precisa, é claro, ter os cuidados no pós-colheita para que isso não seja perdido da lavoura, do terreiro para frente, né? É muito importante, é uma marca registrada da região que está com expectativa de recuperação na safra 2023. O cenário para a safra, ele tem sido de fato, de modo geral, no Brasil, pelo menos nas regiões onde nós já conversamos, né, positivo, porque há sim uma recuperação. A Cocapec espera receber aí 1,5 milhões de sacas de café nesse ano, pelo menos aí 500 mil sacas a mais do que o recebimento de 2022, e o desenvolvimento vegetativo da planta para 2024, que também tem se mostrado muito positiva em todas as regiões produtoras. Se o clima continuar ajudando, e de acordo com o Ricardo, o El Niño não deve trazer grandes preocupações nas áreas de café arábica do Brasil, tudo está se encaminhando para uma recuperação bastante significativa e interessante de se observar para a safra de 2024. Bom, eu sou Virgínia Alves, eu agradeço muito o Sol de Hoje e Companhia, mas não sai daí que já tem festa da soja aqui para você, rapidinho. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.